The summer is magic, oh oh oh. The summer is magic, you have to imagine. O Grupo História de Sonhos, em parceria com a Rádio Barreirinha, apresenta a vocês a nossa programação. A partir do mês de agosto, às segundas-feiras será recheada com o Momento Amor Exigente, às 11 horas brasileiras. Este programa será especificamente para falar sobre os nossos comportamentos, vamos aprender muito com eles. Toda terça-feira, às 12 horas brasileiras, você tem um encontro marcado com o Cultura com Música. É um programa voltado para mostrar ao mundo os fazedores de cultura. O que está acontecendo na literatura, na arte, no cinema, na música. Puxa vida, vai rechear muito o nosso dia. A terça-feira também tem o História de Sonhos no Ar, às 19 horas do Brasil. Esse programa tem a finalidade de mostrar a metodologia GHS, que vem espalhando o mundo afora, com mais de 33 mil alunos em 32 países. Sim, vamos aprender sobre como empreender os nossos sonhos com eles. Às terças-feiras, às 20 horas brasileiras, o programa Profissões vem ao ar. E isso é novidade, hein, gente? Pois é. O programa Profissões tem a finalidade de contar os bastidores das mais variadas profissões, mostrando os prós e os contras de bate-papo delicioso com vários convidados que vão nos mostrar, sim, o porquê escolheram aquelas profissões e quais foram os desafios que enfrentaram para encará-las e tornar elas o impacto das suas vidas e de outras pessoas. Toda quarta-feira, o encontro é com a Conexão Novo Mundo, essa cooperativa inédita de palestrantes. É às 17 horas, tá? Horário brasileiro. Os palestrantes da cooperativa mostram pra gente como transformar pessoas através das palestras com valor e de conteúdo personalizado. Sempre vamos aprender com eles, porque são mais de 100 palestrantes falando aqui em algum momento do programa. Toda terça-feira você tem um encontro marcado com a Vida por um Filho, onde Flávia Dambrauskas conta pra gente histórias de superação. E esse programa já está no ar, às 14 horas brasileiras. Vale muito a pena. O sábado você vai amanhecer tomando um café. É o Café do Empreendedor, às 7 horas brasileiras. Ana Causo e Luiz Fernando Coelho têm a finalidade de apresentar empreendedores de sucesso mundo afora. Sim, esse programa tem um foco, mostrar os empreendedores da língua portuguesa. Não importa em que país eles estejam, mas que sejam falantes do nosso idioma e como eles estão construindo os seus empreendimentos. É uma ótima oportunidade de aprender com quem sabe fazer. Essa é a Rádio Barreirinha, líder de audiência, Trás-os-Montes. Rádio Barreirinha. Rádio Barreirinha, embaixadora da música portuguesa. Somos líderes de audiência, somos a número 1 de Trás-os-Montes. Somos líderes de audiência, somos a número 1 de Trás-os-Montes. Rádio Barreirinha. Onde houver um português, nós também estamos lá. Estamos fazendo um convite para que você conheça o nosso patrocinador, Making Easy, uma empresa que volta os seus treinamentos para a formação de novas pessoas para o autoconhecimento e também para o mundo corporativo. Especialistas em treinar para o desenvolvimento humano, tanto no Brasil quanto na Europa. Conheçam eles bem de perto, afinal de contas, investir no humano é investir no progresso. Notícias da região. Vai ser desenvolvida pela Associação de Empresários Turísticos do Douro e Trás-os-Montes. Participação dos ouvintes. Tinha uma mola a prender as calças para não ficar na corrente da bicicleta. A melhor música que você quer ouvir. É para dedicar a um amigo, mesmo amigo. Nós somos Rádio Barreirinha, a rádio da nossa terra. A rádio da nossa terra. Queremos fazer chegar até si a divulgação dos acontecimentos e iniciativas do âmbito local e regional, com a finalidade de contribuir para o desenvolvimento da região, afirmação da sua identidade sociocultural e educação da sensibilidade e gosto artístico. Olha, Petinha, pedi muito baile de bailar por causa do toquei. Fundada em novembro de 2015,
Tudo começou em Vilela Seca, uma linda aldeia transmontana, Concelho de Chaves, no distrito de Vila Real, em momentos de convívio com grandes amigos. A Rádio Barreirinha nasceu para promover e, acima de tudo, dar a conhecer a nossa terra, nossas culturas e tradições, através da nossa equipa de locutores. Muito boa noite, caro ouvinte, está-me a ouvir? Hoje sim, continuamos com mais uma linda emissão, com mais um lindo tema. The best music on the best radio show. O nosso foco consiste em proporcionar aos nossos ouvintes a melhor música, o melhor entretenimento e a principal atualidade regional do nosso concelho às comunidades portuguesas espalhadas por todo o mundo através do nosso site e redes sociais. Para isso, contamos com uma equipa sólida e muito alegre, sempre com aquele sorriso que a Rádio Barreirinha já vos habituou. Rádio Barreirinha. Online 24 hours. Esta é a rádio da nossa terra. Olá, sou Luís Guerra, administrador da Rádio Barreirinha, e quero agradecer, antes de mais, a todos os nossos ouvintes da nossa rádio. Somos uma rádio que aposta na qualidade, porque o ouvinte merece. Além disso, queremos promover a nossa região transmontana e, sobretudo, a nossa música. Nas comunidades portuguesas, fiquem ligados a nós. Isto é Rádio Barreirinha. Esta é a rádio da nossa terra. Rádio Barreirinha. De um humilde bairro, na aldeia de Vilela Seca, nasce uma das rádios mais ouvidas na web, hoje a transmitir diretamente de Paris em www.radiobarreirinha.com. Rádio Barreirinha. Uma rádio em evolução. Uma rádio diferente. Afinal, esta é a rádio da nossa terra. E você faz parte da nossa família. Fique sempre ligado a nós. Fique sempre ligado à Rádio Barreirinha. Programa Conexão Novo Mundo da Rádio Barreirinha, começando agora com você, caro ouvinte, aí da Europa, aqui do Brasil, todos aqueles que falam e ouçam através da língua portuguesa, nossos falantes que estamos espalhados por todo o mundo. Estamos aqui hoje para trazer o programa Conexão Novo Mundo, que vai mostrar mais um conteúdo. Que conteúdo é esse? Vocês vão descobrir daqui a pouco, porque primeiro eu tenho que trazer nossos locutores aqui, subir ao palco, Selma Cosso e Aníbal Teixeira. E vamos começar com a Selma Cosso, porque internamente já teve alguns sinais aqui nos bastidores pedindo para que ela começasse. Então, sem mais delongas, Selma Cosso, nosso palco. Olá, tudo bem com vocês, ouvintes da Rádio Barreirinha, né, gente? Que delícia, mais um programa aqui com vocês. Você que fala a língua portuguesa do mundo todo. Gente, comente, mandem WhatsApp e não esqueçam de toda semana vir com a gente, porque eu tenho certeza que você vai amar o nosso conteúdo. E é claro, agora, o meu querido amigo Aníbal Teixeira. Olá, tá todo mundo aí? Mais um programa maravilhoso aqui pela Rádio Barreirinha, o nosso querido programa Conexão Novo Mundo. E você, espalhado aí pelo mundo, mas que fala nossa querida e linda língua portuguesa, chega junto, o programa é para todos nós. Bora lá! E hoje, bora lá, nós vamos estar falando sobre um tema muito importante, que é essa pessoa que já passou por aqui em outro programa, mas agora nós vamos estar direcionando mais o olhar para algo que é muito importante, que é a comunicação assertiva. Então, quero dar boas-vindas a Maria Tafé. Olá, caro ouvinte, é um prazer estar aqui para falar um pouco com vocês nessa querida Rádio Barreirinhas. E sem demorar muito, já vamos dizer para vocês que a Cooperativa Conexão Novo Mundo está aqui aberta para receber você, para poder direcionar, dar aquele olhar específico para a sua empresa e transformar. A gente sempre usa essa palavra, transformação, porque afinal de contas, se a gente quiser ter resultados diferentes, a gente precisa mudar. Se está bom e não precisa mudar nada, então vamos ficar onde que estamos, que está tudo bem. Mas quando a gente tem a consciência que precisa mudar, precisa melhorar, que quer conquistar algo novo, nós precisamos mudar e fazer algo diferente. E é por isso que nós hoje vamos falar sobre comunicação assertiva com a Maria Tafé.
E já vou colocar a nossa primeira pergunta, ou sugestão, ou questionamento, considere como você quiser, se aquilo que eu estou falando pode ser para você, ouvinte, uma pergunta, ou de repente alguém que já aceita como afirmação. Mas a minha pergunta é a seguinte: diante de tantas novidades que nós temos, diante de tantas coisas que acontecem no mundo em geral, em qualquer momento, sempre nós temos algo diferente. A comunicação tem mudado a forma que nós devemos agir entre os seres humanos, ou ela continua como era nas gerações anteriores? Claro que sim, muda muito a cada tempo, o mundo é sempre um movimento, e a gente tem que adequar o nosso comportamento e as nossas ações com as mudanças que a própria sociedade exige. A mudança na forma de pensar, na forma de agir, a mudança na administração das emoções e a mudança também na tecnologia, porque essa veio para ficar e, claro, vai favorecer muito todo o nosso comportamento, toda a nossa comunicação. Mas, claro que nós devemos de pensar bastante, ouvir bastante e sentir a outra pessoa, sentir o outro. O que eu posso falar, o que eu posso fazer? Não esquecer da ética, das normas, do respeito e das legislações pertinentes. Uau! Quantas coisas assim que já veio aqui. A gente vai só começa e já começa a direcionar a várias coisas, né? Eu gostaria também de ouvir, Maria Tafé, assim. Antigamente, a gente falava assim, olha, o que você está fazendo? Comunicação. O que você precisa fazer? Você precisa aprender a ouvir. Você precisa aprender a falar. Você precisa aprender a escrever. Agora, cada um desses movimentos da comunicação, eles são voltados para... tem um adjetivo, uma qualidade depois. Então, não é mais só comunicação. Tem que ser a comunicação assertiva. A escuta ativa. A escrita convincente. Por que tudo isso? Por que não se pode simplesmente falar só comunicação? Mudou tanto assim? Claro, a quantidade de habitantes no mundo, claro que vai aumentando sempre. E a vida da gente vai tomando sentido, vai tomando formas de acontecer, formas de ser, que a gente precisa adaptar a cada momento. Então, assim, temos as linguagens, tem a língua de cada país, mas tem também as emoções que são ligadas a tudo isso. Claro, a tecnologia vem, ajuda, nós temos a comunicação não violenta, e vai diversificando e ramificando tantas formas de comunicar para atender a exigência da sociedade também, inclusive assim. Então, mas é interessante, né, essa comunicação assertiva, né, porque a gente, por exemplo, eu lembro quando os meus filhos eram menores, que quando mandava o WhatsApp para mim, era nada assertivo. Por quê? Porque eles colocavam o você, antes a gente não usava, era VC, e assim a gente, né, foi diminuindo algumas palavras que você tem que primeiro saber interpretá-las, né? Que tem muito mais consoante do que vogal, por exemplo. Né? E aí, que comunicação... É difícil ser assertivo. E como que você entende? Né? Porque hoje em dia, mal as pessoas se falam. O celular não é para ligar, não é para ligar para as pessoas, é para mandar mensagem, ou para entrar na internet. Né? Não se fala, né? É muito difícil a ligação acontecer como acontecia no telefone. Né? E como fica tudo isso? Veja bem, Selma, quando eu falo da comunicação assertiva, eu coloco muitas questões do criar laços, porque a gente tem uma assinatura da nossa fala, uma assinatura da nossa comunicação. Quando você lê um texto, você sabe perfeitamente de quem é que escreveu aquele texto pela assinatura que deixa. E quando você cria laços na sua comunicação, você entende com muito mais facilidade essas abreviaturas, essa forma de falar, esse jeito peculiar de cada um falar, da sua região, do seu país. Coisas que, por exemplo, a gente fala no Brasil, às vezes não se fala, quase sempre, né? Algumas coisas não se falam em outros países. Alguns vocábulos usados aqui, em outros países, não são aceitos. E
vocábulos que falam em outros países, nós não reconhecemos como coisa correta nem coisa bonita. Então, assim, cada um tem sua característica, cada um tem sua forma de agir, cada um deixa a sua assinatura da comunicação, cada um deixa o seu jeito de falar. E esse criar laço é o que faz a língua ficar bonita, é o que faz a comunicação ficar bonita. Uma brincadeira, uma fala descontraída. Isso tudo são formas de comunicação que cada um tem a sua peculiar, e, claro, esse respeito, essas falas e esses vocabulários que são usados, ele vai de encontro com as normas, com as legislações, com o que é aceito, com o que é bonito, através, principalmente, desse laço que se cria entre as pessoas, entre os seres humanos, entre as almas. Mas, gente, vocês não acham que, assim, existe uma ruptura na comunicação, mas não tanto para as pessoas que falam ou que digitam, né? Como a Selma mesmo falou, que hoje a juventude vem com umas coisas que fala, meu Deus, TDE, FDC, XPTO, e assim, e você fala, meu Deus, calma, pera, deixa eu entender, eu vou chamar um tradutor aqui para falar com meus filhos. Mas, enfim, você não acha que também a ruptura maior e o grande problema está no escutar? Porque hoje todo mundo se ofende e às vezes as pessoas nem se dialogaram. Basta a maneira como ela digitou, o outro já fala, por que ele está me respondendo dessa maneira? Mas, gente, ele só está escrevendo uma frase. A pessoa já põe que ela está agressiva, que ela está ofensiva, que ela é pessoal com ela mesmo. Então, gente, tá um porre também se comunicar hoje. Você fica com medo do que falar, porque, putz, tudo é ofensa, tudo tá chato, hein? Bora lá, Maria da Fé, explica. Então, meninos, Aníbal, Selma, ouvintes da rádio, a gente trabalha hoje, nós temos a tecnologia, nós temos a norma culta de se falar, de se escrever, e a norma informal quando a gente fala. Então, a gente tem que aprender e diferenciar essa norma da escrita, da norma falada, a norma que você fala com a pessoa que você não conhece muito, com a pessoa que você conhece mais, e volto lá na criação de laços. E quando você escreve, é diferente do que se fala, porque quando você fala, a voz tem tom, tem som, tem volume, tem melodia. A gente sabe disso. E quando você escreve, você não percebe o som, nem a melodia, nem o tom, nem o volume da voz. Então, fica muito seco, muito, como que eu falo? Muito agarrado, muito seco mesmo, muito sem vida. E quando você fala, você coloca vida nas pessoas. Daí nós temos os textos românticos, nós temos os poemas românticos, os poemas tristes, os poemas saudosos, enfim. Cada forma de se expressar traduz um sentimento. E quando a gente lê um texto, por que fulano escreveu assim, está com raiva de mim? Talvez não. Quando a pessoa fala a mesma coisa, a gente percebe que através das emoções passadas e dos sentimentos que são transmitidos, você percebe que não tem nada disso, você percebe que é tranquilo, que a pessoa só está sendo carinhoso, Mas espera, Maria da Fé, me diz uma coisa, que nem, por exemplo, a Selma usa muito isso, um dos programas passados ela ainda falou da comunicação do 1, 2, 3, 4. Então você vai pedir uma comida, 1, 2, 3, 4. Você vai ligar para um CAC, 1, 2, 3, 4. Você vai falar com o médico, 1, 2, 3, 4. Enfim, mas é assim, essa comunicação 1, 2, 3, 4... não só está empobrecendo o diálogo entre as pessoas, mas também você não vê muito a pessoa muito assim direcionada, ela não quer mais aquele sentimento que você está colocando. Eu vejo muito a frieza nas conversas, nos bate-papos, quando existe. Quando não, você está naquela da Selma, 1, 2, 3, 4. Sim, mas não é isso, Selma, me ajuda. Mas veja você que o telefone
tomou o lugar das pessoas. Numa mesa, às vezes, no restaurante, você vê casais, e isso é sempre, cada um com seu telefone. Você vê filhos com o telefone. Não se faz mais hoje aquela comunicação olho no olho. E isso deve ser resgatado. No meu trabalho, eu proponho esse resgate. Nas minhas mentorias, eu proponho esse resgate. Porque o olho no olho não é só o olho no olho, é o coração no coração, é o transbordar de almas. É quando você esquece o telefone, esquece as outras formas de comunicação, e o telefone é a técnica, e trabalha só com os sentimentos. Por que as crianças muito pequenininhas, quando você olha para ela e dá um sorriso, elas te levam um sorriso na hora? E, às vezes, um adolescente, você olha e sorri, ele fecha o rosto, ele não se fala com você. Então, assim, o mundo vai mudando de uma forma tão grande e tão rápida, e vai transformando de uma forma que a gente adulto, a gente professor, a gente pai e mãe, temos que cuidar para resgatar o sentimento, para resgatar a emoção, para que o humano prevaleça por cima das máquinas. Então, mas isso é a grande dificuldade hoje em dia, né? Porque a inteligência artificial está aí com tudo, né? E como trazer o humano para dentro de, né? Para ter essa conversa. E vocês até falaram, né? Da questão da fala, do coração e tudo mais. E eu acho legal a gente lembrar que a gente tem a língua portuguesa no mundo todo e que cada cultura é de uma forma, né? Porque às vezes o brasileiro, ele é muito mais dócil, acolhedor, muitas vezes, mas o outro não necessariamente é, né? E às vezes ela está passando por um problema que a gente não sabe, e que a maioria, eu vou voltar do WhatsApp, porque é uma coisa que tem acontecido em grande quantidade, né? A pessoa fala de um jeito que você já imagina ela falando, daí você já sofre porque ela está falando de tal jeito e acha que você fez alguma coisa de errado. E não, né, olha só como vai sendo esse turbilhão. E como que a gente, de repente, novas verdades, é claro que o projeto de Olhos nos Olhos, eu sou a mais adepta a tudo isso, por conta do meio intrapessoal, né? Mas o que eu tenho mais visto é o não olhos nos olhos, é a não comunicação, a comunicação não assertiva, apesar da pessoa falar que faz, a comunicação assertiva, o que eu percebo muito nesses jovens, né, jovens de 30 anos, por aí, 20 e poucos, 30 anos, é que eles não sabem falar, eles não sabem se expor, eles não sabem lidar com o outro, que é o grande, que assim, quando eles percebem, eles vão atrás, que é o grande desafio isso tudo, né, a escuta e a fala. Exatamente, mas nós temos a comunicação não verbal, que a gente consegue, nós, maduros, conseguimos detectar no nosso jovem adolescente uma comunicação não verbal muito clara, muito farta, inclusive. Quando a gente vai conversar com o adolescente, você percebe se ele vai te dar atenção, se não vai, se ele vai conversar com você, se ele vai dialogar. E daí essa comunicação fica, às vezes, truncada, mas a gente, maduro, intelectual, a gente consegue puxar esse adolescente. Para Zuleika. O que a gente tem que ver é que a gente está falando muito parte técnica, tá? Vocês sabem muito bem que eu gosto muito da prática, e da prática eu conheço muita coisa de vocês. Maria Tafé, conta o que você fez com seus 3 filhos numa mesa em um dia, lá longe, distante. Fala dessa comunicação não verbal que você utilizou, que eu acho que vai ser um exemplo incrível para os nossos ouvintes. Meu Deus, falar isso para o mundo inteiro ouvir. Aliás, o mundo já sabe disso, né? Bem, gente, a Zuleika está me espremendo aqui para contar um acontecimento particular que eu, particularmente, achei muito engraçado, muito divertido. Ainda hoje eu lembrei disso mais cedo, na hora do meu trabalho. A comunicação não verbal, ela é muito importante. Ela é muito séria, ela é muito necessária. E com adolescente, às vezes, você precisa da comunicação não verbal. Eu estava com meus 3 filhos na mesa, já grandes, juizados, alguns até com barba no rosto. E daí, o que aconteceu?
eles estavam na mesa de almoço e estavam sem camisa. E, claro, isso para nós brasileiros, para a gente, não é uma norma bacana ir para a mesa de refeição sem camisas. Eu sempre ensinei para colocar uma camisa, para tirar o boné, enfim, pelo menos estar decentemente vestido para ir para a mesa de refeição, que a gente considera sagrada a hora da refeição. Daí estavam os três sem camisa. Eles vão me matar por isso. Estavam os três sem camisa. O que acontece? Ao invés de eu dar bronca e chamar atenção, eu falei, não dá para bater de frente com adolescente. Não dá para bater de frente com jovens que estão aí, né, com os nervos aflorados. O que foi que eu fiz? Puxei a minha blusa pela cintura, tirei pela cabeça e fiquei também sem roupa na mesa. Olha a cara do Aníbal, gente. Bom, aí o meu mais velho falou, mãe, você está ficando doida? Eu falei, não, eu não estou ficando doida, eu estou sentindo muito calor também. Saíram os três, foram no quarto, vestiram camisa e voltaram para a mesa. Então, assim, eu coloco isso como resultado de uma comunicação não verbal que foi de extrema sabedoria minha na hora, e valeu. E até hoje a gente brinca e eles riem, conta para os amigos, e os meus netos participam disso com muita graça. Aí, quando os meus netos vão para a mesa, tem que vestir, ele tem 4 e 5 anos agora, tem que vestir camisa, né? Porque a vovó não gosta. Aí eles vão, vestem camisa e fica tudo certo. Mas foi, assim, um dia muito, muito prazeroso e muito rico para a gente, na nossa comunicação, nos nossos laços, serviu até para estreitar mais laços com eles. Foi muito legal. Grande sacada. Olha, vou te falar. Eu já vi comunicação de tudo quanto é jeito, até sinal de fumaça. Mas essa tua foi demais. Maria da Fé, vou levar essa história para frente. Vou começar a contar que eu tenho uma amiga... Pode contar, pode contar. No meu primeiro livro... Sensacional. No meu primeiro livro que eu participei como coautor, lá no Quais de Mim, a minha história tem esse fato e essa passagem. Foi realmente muito, muito, muito interessante. E você, ouvinte da Rádio Barreirinha, o que tem para contar para nós? Nós sempre temos alguma história identificando a comunicação que a gente faz usando o nosso sentimento. Nós somos da Cooperativa Conexão Novo Mundo, estamos assim, aqui nesse programa para falar hoje sobre comunicação com a Maria Tafé, especialista, que acabou de contar uma história pessoal fantástica. Não é à toa que ela se tornou essa referência quando a gente fala de comunicação aqui no Brasil, porque ela já usa isso dentro da sua casa há muito tempo atrás, até no inconsciente e agora conscientemente, as técnicas que podem ser usadas. E eu peço para vocês aguardarem um pouco, que daqui a pouco nós voltaremos para o nosso segundo bloco. Ouça os nossos patrocinadores, ouça uma música gostosa, e daqui a pouco voltamos diretamente da Rádio Barreirinha e do nosso programa Conexão Novo Mundo.
Estamos de volta para dar continuidade ao nosso programa sobre comunicação, hoje com a Maria Tafé, diretamente de Viçosa, de Minas Gerais, para poder falar sobre o tema e também fazer a nossa participação gostosa, meus dois grandes amigos, a Selma Coso, a Aníbal Teixeira, que são os nossos locutores desse nosso programa e que traz a cada dia aquela quentinha para poder discutir o assunto e trazer algo novo e diferenciado. Afinal, nossos especialistas estão aqui prontos para atender a sua empresa, para atender você, profissional, e para fazer a diferença e realmente a transformação naquilo que você precisa. No nosso primeiro bloco, nós falamos sobre comunicação, a gente mostrou o passo a passo do que poderia ser feito e como que está a comunicação hoje, por que tem aqueles, digamos assim, adjetivos, qualidades, mas um complemento no nome, comunicação assertiva, escrita ativa, e nós finalizamos com a história que eu coloquei minha pimentinha e pedi para a Maria Tafé contar uma história que ela tem com os filhos, que é sensacional e que trouxe para nós. Se você não ouviu, terminando de ouvir aqui o segundo bloco, volta lá e vai ouvir essa história que já ficou marcada. O Aníbal já falou que vai levar para o mundo. Eu já levo, porque eu descobri primeiro que ele, para contar para todo mundo, porque a gente vê quanto a gente quer, quanto a gente entende do assunto, a gente traz sem conhecimento na prática, aquilo que a gente pode fazer para ter a diferença disso tudo. E aí nós estamos começando o nosso segundo bloco e sempre pedindo, mande sua pergunta, mande seu questionamento, faça a sua sugestão, porque a nossa rádio, o nosso programa, ele é feito para você e nós queremos ouvir o que você tem para falar conosco. E na semana passada, nós tivemos um programa que estava falando, passado ou retrasada, nem lembro, a gente faz tantos programas aqui, que a gente falou de liderança. E eu gostaria de colocar aqui, até porque eu sei que a Maria Tafé ela tem uma formação com algumas pessoas aqui no Brasil, e uma delas tem um livro que fala da questão que, se você não lembra o nome exato do livro, mas é alguma coisa que fala o seguinte, para você ser líder, você precisa se comunicar, a comunicação faz parte da liderança. O que você tem para falar sobre isso para a gente, Maria Tafé? Zuleika, eu amo esse livro. O nome do livro é Quem Não Comunica, Não Lidera. E é exatamente isso, quem não comunica, não lidera, do Reinaldo Passador, do Instituto Passador de São Paulo. Eu fiz mentoria com ele, eu fui mentorada dele, aprendi tudo, e aprendi mais ainda a amar a comunicação através dele, porque ele passa uma energia para a gente, ele passa uma sabedoria tão boa, tão grande e tão gratificante para a gente sobre comunicação, que não tem como não se apaixonar. E como a gente sabe que eu sou educadora, fui professora uma vida inteira, e como a gente sabe que nas nossas escolas brasileiras nós temos essa falha, infelizmente. Nos cursos de direito, antigamente, existia uma disciplina chamada oratória, mas hoje nós não temos nenhuma disciplina que foque realmente a comunicação. A gente aprende através de livros, através de boa-fé, através de buscas pessoais, mas este livro, realmente, ele faz diferença na vida do líder, porque a gente aprende com a teoria e também com exercícios, e ele fala uma frase que eu amo de paixão, que na prática, a teoria garante. Então, presta atenção. Quando a gente não sabe uma coisa, estude aquilo. Porque daí, na prática, a teoria garante. Você se garante com a teoria. Se você não tem prática, não tem habilidade para falar de forma graciosa, de forma romântica, você se garante com a teoria. Então, estude sempre, estude sobre comunicação, sobre qualquer outro assunto que for de seu interesse. E esse livro, realmente, eu recomendo, o meu não está aqui na mesa, eu recomendo, porque realmente nós temos uma parte teórica e uma parte prática, com exercícios, com atividades para se fazer ao longo da mentoria, ao longo da vida, ao longo da leitura do livro. Realmente, quem não comunica, não lidera. Porque o líder, acima de tudo, ele tem que ser um bom comunicador. E aí eu colocaria mais, quem não comunica, não lidera, quem não comunica, não vende, quem não comunica, não ensina, enfim. Um apresentador aqui no Brasil, ele falava, né? Quem não se comunica, se trumbica.
Sim, Essa juventude não vai nem saber do que eu estou falando, né? Do velho guerreiro, dos Chacrinha. Mas olha, Maria da Fé, vou te falar, essa passagem sua na família me chamou a atenção porque realmente minha mãe me fez me lembrar que minha mãe tinha uma comunicação fantástica. E eu chego à conclusão que minha mãe era poliglota, porque ela se comunicava com o chinelo, com o tamanco, com o cinto, com os tapas. Agora, aqui no grupo, eu sei que tem pessoas que se comunicam, ó. Com colher de pau. Então, eu quero ver se ela vai aparecer aqui e assumir a comunicação dela. É isso que eu quero saber. Vamos lá, então, Selma. Conta para nós aí. A comunicação... Mas falando sério, a respeito até da colher de pau, eu não ia falar disso, mas eu vou falar, né? Fazer o quê? A comunicação importante também é você ter com o seu corpo, né? Os sons de cura, existem sons da medicina tradicional chinesa lá atrás, que dependendo do som que você faz, tocando o seu corpo, é um som que cura, como, por exemplo, o S para o pulmão. Então, você vitaliza o pulmão fazendo o som do S. Por exemplo. Então, assim, olha só, a comunicação, a gente também tem que ter essa comunicação interna. Agora, externa, eu apresento de forma tranquila para os meus filhos a colher de pau. Mas, como eu te disse do WhatsApp, como às vezes eles não atendem, porque eles, né, não sabem que o celular serve para atender telefone, tem o emoji de bravo. Isso eles ficam com medo de mim. Quando eu ponho emoji de bravo, a casa cai. Então, olha que fácil, né? Eu não tiro a roupa, mas eu ponho um emoji. Aí funciona assim, ó, certinho. E são essas as e todos nós, com certeza, temos perrengues de comunicação, né? Fala uma coisa, entende outra, manda um recado, daí vem uma resposta que você ninguém... Quem nunca, né? Quem nunca pediu uma coisa e recebeu outra e ainda não entendeu por quê? Então, como assim? Não estou entendendo. O que isso significa? E quando a gente fala de comunicação e de como que pode resolver tudo isso, existe, sim, uma questão que é incrível. Como vocês sabem, eu falo sobre o tempo, e aí eu falo assim, não, mas olha, tem uma mentoria sobre tempo. Mas está tudo bem com o tempo? Tá, não, eu não preciso. E por que você não vai fazer a mentoria? Porque eu não tenho tempo. Exatamente. Então, aí fica aí a dica, né, da comunicação assertiva para realmente você entender. Por que você está falando não? Está tão automático que eu não tenho tempo? E por que você não tem tempo? O que está faltando na sua fita para isso, né? Então, eu já vou jogar aqui, eu sei que é uma frase forte, mas é assim, o motivo do meu livro, que eu estou finalizando, e que agora ele tem um título, e esse título foi criado por conta de tantas pessoas que falam para mim que a vida está super organizada, só que não tem tempo para cuidar do tempo. Então, a pergunta que eu faço para vocês, e o título do livro é Jornada da Vida ou da Morte? Qual a sua escolha? Então, pensem nisso para você saber qual é a comunicação que você está fazendo. Eu gosto muito daquela frase que fala assim, faça aquilo que eu faço. Aquela história de falo o que eu falo e não sabe? Segue aquilo que eu estou falando, porque eu estou fazendo outra coisa? Não tem muito sentido, porque a comunicação ela tem que ser por inteira, né, Maria da Fé? A gente tem que falar e ser coerente com aquilo que a gente faz. Por aí? Exatamente, tem que ser coerente o que fala com o que faz, tem que ser clara, sem meio termos, sem gaguejar, sem ranços de outras questões, sem ruídos. Então, quando você fala, tem que apresentar algumas características. E, obviamente, quando você vai dar uma bronca, tem sempre um morde-a-sopra, tem sempre uma forma de falar mais amena. Uma boa bronca é também uma comunicação assertiva, uma boa bronca é também um acolhimento. Claro que essa boa bronca que eu falo é quando a gente está precisando de uma chamada de atenção em alguma coisa que não está sendo legal, e o nosso chefe, o nosso pai, nossa mãe, as pessoas que estão com cargos acima, que têm responsabilidade de liderança sobre a gente,
chamar a atenção da gente de uma forma respeitosa, de uma forma clara, assertiva, sem passar a mão na cabeça, sem ficar bajulando, mas de uma forma que vá promover o crescimento da gente. E aí eu entendo que a comunicação assertiva, a comunicação não violenta, a comunicação não verbal, todas têm que estar entrelaçadas para que o resultado seja positivo. Engraçado que às vezes a gente fala de comunicação, né? E não é a comunicação só de palavras, né? Sim. Porque as pessoas às vezes se comunicam com o corpo, se comunicam com o semblante, enfim, tem N situações de você se comunicar. E na minha área das finanças, as pessoas imaginam que realmente falar de dinheiro, falar de finanças, tem tudo a ver com uma comunicação numeral. Tem tudo a ver com contas, com números, com calculadora. E nem sempre. Às vezes você lida com o dinheiro, tem mais a ver com o comportamento com o dinheiro do que propriamente com aquela comunicação de números, mais, menos, sinais de multiplicação, enfim. Como que a gente hoje pode trazer essa comunicação não solta? Porque hoje as pessoas estão cada vez mais com menos medo de se comunicar, e quando se comunica, nem sempre se expressa a sua real verdade ou a sua real vontade. E como você encontra essa linha? Porque como a gente na Conexão Novo Mundo, a gente vai para dentro das empresas, falar com a equipe de vendas, a equipe do ADM, com o RH, como juntar a comunicação de cada setor numa única cultura empresarial para aquilo vingar? Está muito difícil, Maria da Fé, você não acha? Mas eu entendo que é colocar mais clareza em tudo que fala. E colocar também uma forma de ouvir. Espera aí, vamos ouvir primeiro o que a pessoa tem a dizer, para depois eu rebater, para depois eu falar, para depois eu me posicionar. Então, primeiro, escuta. Aí, nesse 1, 2, 3, 4, que a Selma sempre fala antes, é uma forma de escutar primeiro, de ouvir a pessoa, de ouvir o que ela tem a dizer, porque pelo tom da voz, pela melodia que ela se expressa, pelo volume, você conhece a emoção que ela está transmitindo. E aí a gente, que não é bobo nem nada, aí a gente tem uma formação a mais, busca mais informações. Aí a gente fala, não, espera aí, fulano está meio agressivo hoje, vou dar uma acalmada, depois retomo o assunto. E nas empresas, eu entendo que quando você trabalha em toda a empresa, conhece todos os setores, conhece o chão da fábrica, quando você conhece todos os setores, conhece o garçom do restaurante, o porteiro do prédio, enfim, você conhece todas as atividades de cada um, compreende melhor as formas de comunicação, compreende melhor como cada um tem que se comunicar para buscar o cliente, para chamar o cliente para a sua empresa, para a sua fábrica, enfim, para a sua venda. E como você disse, a forma de olhar, a forma de se expressar, aquele bom dia que dá com uma forma romântica de se falar um bom dia, tudo isso influencia. Claro que a gente tem dia que está triste, tem dia que está com problema. Mas vamos tentar administrar a nossa emoção, administrar o nosso problema, porque mais de 90% dos problemas não são do nosso controle. Então, assim, aquilo que eu consigo controlar, eu controlo. O que eu não consigo, eu deixo de lado, para depois eu voltar e pensar como que eu vou resolver isso. Por exemplo, na gestão do tempo. Nós temos uma forma, nós temos um trabalho hoje que a gente tem que trabalhar, bater um ponto 8 da manhã, bater de novo às 5 da tarde quando sai. Então, gerir esse tempo para dar conta de tudo nesse meio é também um equilíbrio de emoções, é também uma comunicação assertiva e clara. Concorda? Sim. Eu acho interessante. Ai, desculpa. Não? Eu acho interessante essa história
das questões emocionais, né, inclusive, porque eu tenho, assim, pessoas que eu atendo e que ela tem dificuldade de se relacionar, então está dentro de uma equipe, né, e que quando ela faz um trabalho, que a gente fez um trabalho vivencial e de experimental, que ela ia entrar em contato comigo, ela se endureceu inteira. Então, olha só o corpo como ficou. Ele estava num corpo tranquilo quando estava só. Quando ela interagiu com outra, ela endureceu toda e o tom da voz aumentou. E aí, quando nós trabalhamos com ela, a segurança interna dela, ela trabalhou comigo melhor e a voz dela diminuiu. E o feedback da empresa depois foi positivo, que ela estava com muito mais leveza do que antes. Eles não estavam entendendo o que ela estava fazendo, e isso aconteceu. Estamos no programa Rádio Parreirinha, Conexão Novo Mundo. Estamos falando sobre comunicação com a especialista Maria Tafé, com os locutores Selma Cosso, Aníbal Teixeira e eu, Zulei Catani, e quero pegar o gancho do que a Selma acabou de falar. Vou usar a palavrinha mágica que eu estava aqui marcando e querendo tocar no assunto, que é o feedback. Feedback. Por mais que a gente aprenda, por mais que a gente saiba, por mais que tenha vários estudos falando sobre isso, na hora que vai estar o feedback é um perrengue. Por que é um perrengue? Nós estamos avaliando outras pessoas, essas outras pessoas vão receber uma opinião daquilo que a gente fez, da análise que a gente fez, seja lá qual for, tá? O feedback bom ou o feedback ruim, eu acho que os dois lados aí é complicado. Se você elogia demais, a pessoa acha que você está puxando saco, você está falando só por falar porque você é meu amigo. Se você falar de menos, é porque você não falou tudo aquilo que queria, mas a pessoa só vai crescer quando ela supera a verdade, e a verdade no feedback é uma comunicação que causa muitos transtornos, né? E aí, recuperando também o que a Tenice falou sobre gestão de conflitos, né? Feedback está muito confronto e deveria estar só conflitos, mas é complicado você dar um feedback e não gerar um confronto, né? Aí vem os sentimentos. E aí, o que vocês querem falar sobre isso? Feedback, como fazer na comunicação? É complicado. Hoje, cada vez mais as pessoas não querem, entre aspas, ser chamado a atenção, né? Mas não, pelo contrário, acho que uma comunicação num feedback, a pessoa tem muito mais condições de crescimento, de evolução. Porque se não tiver essa comunicação para que a pessoa consiga se moldar, se construir dentro daquele local, daquela empresa, ele está fadado a ser mandado embora. Olha, fulano, não foi legal. Fulano, é assim. Amigo, chega uma hora que se ele também não corresponde a essa comunicação, se a comunicação não vai pelo amor, vai pela dor. Tchau, vida que segue. Sabe, tem muito isso também. Eu acho, porque também as pessoas ou estão sem paciência, não sei. A gente também tem que entender com quem a gente está falando, né? Quem é o nosso público? Por quê? Porque tem muita gente, a Selma, a gente foi gritante aqui a questão do 1, 2, 3, 4. Incomoda muitas vezes para nós. Mas tem gente que se uma pizzaria atende, alô, pizzaria Maria da Fé, boa noite. Mas, gente, eu só queria apertar o número 22, meia mussarela, meia calabresa. Por que eu tenho que me comunicar? Por que eu tenho que dar boa noite para o cidadão? Então, a gente também tem que se moldar a comunicação, que hoje é o nosso público, é a nossa fala, enfim. Mas feedback é tudo de bom. Sim, vejam bem, ouvintes da Rádio Barreirinha, o meu primeiro livro foi sobre comunicação assertiva. E o meu segundo livro está sendo sobre a cultura do feedback. Eu devo terminá-lo agora, final de junho, julho, e já vai, né, para ser publicado. Exatamente isso, Aníbal. Esse feedback, existe duas formas de feedback, porque quando você tem um feedback da empresa, que é aquele profissional, e o outro feedback que é só uma fala. Quando terminar o programa, eu vou perguntar para vocês, e aí, gente, o que vocês acharam da minha fala, do que eu expus e tal? Cada um tem uma avaliação diferenciada para falar sobre o trabalho do outro.
E a empresa, como é a empresa que paga, também tem uma outra forma de avaliar o comportamento do seu servidor. E, claro, eu repito, nós temos que ter maturidade, equilíbrio emocional e ser grande o suficiente para entender que o Aníbal espera de mim o quê na empresa dele, a Selma espera de mim o quê na empresa dela. Claro que até a comunicação não verbal influencia de acordo com as empresas que a gente vai trabalhar. Por exemplo, se eu vou trabalhar numa perfumaria, eu posso ir perfumada com um perfume gostoso, mas se eu vou trabalhar numa padaria, já não é legal eu ir perfumada. Então, é uma comunicação que, em todos os sentidos, você se comunica. No jeito de vestir, no jeito de se perfumar, de se preparar. Uma enfermeira, por exemplo, não pode ir cheia de anéis e brincos e pulseiras. É forma de comunicação também. Então, até assim, a comunicação das redes sociais, né? Como que você está ali se postando suas fotos, como que você está ali, verdade. Então, assim, eu acho que cada um tem que ter equilíbrio emocional, maturidade e saber discernir cada situação, cada momento, cada trajetória da sua vida. Compreende? Eu acho isso também. A comunicação, o feedback é importante, sim, mas a gente tem observado os mimimis, né, o que tem acontecido através de tudo, porque eles colocam bastante empecilhos nisso, né? Mas quanto mais verdadeiro, eu acredito que seja melhor. Eu gosto muito do feedback, principalmente quando é construtivo, e cabe a você entender se é ou não, e se serve para você ou não. Não aquela também da arrogância de que nunca serve para mim. Mas espera aí, está acontecendo isso por quê? O que eu posso melhorar? Né? Mas aí é a autoobservação junto com o observador. Exatamente. E essa troca, né? O papo muito bom, a nossa conversa é muito boa, mas está acabando aqui o nosso programa. E a questão do feedback é assim, a gente nunca sabe qual é a nossa reação perante o feedback, né? Não importa que seja a pessoa que a gente mais adora, na hora que fala, dói. E essa dor, é o que vai causar tantas formas, né? E tantos resultados aí positivos e negativos, dependendo de cada um e do momento que cada um está. Agora, gente, quero que vocês, por favor, deixem uma mensagem final para o nosso ouvinte, deixando suas redes sociais, seus contatos, para quem quiser procurar por vocês, e começando pela Maria Tafé, passando pela Selma, pelo Aníbal, e eu fecho. Eu vou fazer diferente, tá? Já que tem gente pedindo, então a Maria Tafé vai a Selma, eu vou, o Aníbal vai fechar esse programa de hoje. Pronto, resolvido. Bora lá, Maria Tafé. Comunicação Caro ouvinte, eu sou a Maria da Fé, eu moro aqui no Brasil, em Minas Gerais, em Viçosa. Nós temos aqui na nossa cidade a 4ª universidade maior do país e mais bem equipada, tem todos os cursos que a gente possa oferecer. E eu trabalho com comunicação, sou mestre em tecnologias emergentes na educação. Acabei de me formar agora, no meados de abril, e a gente trabalha com comunicação, dou mentorias, escrevo livros, faço palestras, e as minhas redes sociais. Sou participante, sou cooperada da cooperativa Novo Mundo, e as minhas redes sociais, o meu Instagram é @mdafevicosa, Conexão Novo Mundo, o meu telefone é 5531-98336-8565. O e-mail, contatomariadafé@gmail.com. Estejam à vontade para nos procurar, para telefonar, para mandar e-mails. E a gente está aqui com todo o carinho do mundo para atender vocês e para conversar com vocês. Obrigada. Gente, e eu estou aqui dando uma dica de comunicação. Então, se você está com vergonha, com medo, né, os sons também podem te ajudar no coração. Então, vou fazer todo mundo abrir o som aqui, porque não vou fazer sozinha, e nós vamos fechar a mão
e vamos bater no coração fazendo o som do A. Sabe aquele momento Tarzan de ser? Pois é, Aníbal, agora se realize com o momento Tarzan, hein? Vamos lá, isso, e aí a gente bate com o som do A. Isso aí, Rádio Barreirinha, faz junto comigo. E o som do A é o som de cura do coração. Se quiser saber mais, muito mais sobre comunicação interna também, @Selma Cosso. Selma com S, Cosso, C-O-S-S-O. Sou Zuleika Tani, presidente da Cooperativa Conexão Novo Mundo. Meu tema, gestão do tempo e produtividade. Cuide do seu tempo. Ele é único. Se você não está tomando conta do seu tempo, com certeza alguém está por você. Me siga nas minhas redes sociais, você sempre me encontra como Zuleika Tani, no Instagram, @ZuleikaTani, _oficial. Vem com a gente. Acabou, pessoal. Mas tem mais. Semana que vem, com certeza, nós estamos de novo aqui. Hoje, o papo foi para lá de bacana. Foi comunicação. Sua empresa não está se comunicando entre vocês numa boa? Conexão Novo Mundo. Isso mesmo. Nossas palestras, nossos palestrantes, tenho certeza que vão fazer o diferente na sua empresa, o você começar a se comunicar internamente para expandir a comunicação para o exterior. Então, vou perguntar semana que vem. Tá todo mundo aí? E eu quero você, ouvinte querido da nossa língua portuguesa, falando: Aníbal, cheguei. Tchau, pessoal. Até semana que vem. Aníbal Teixeira, _oficial. Tchau, meninas. Muito obrigado. Valeu. Tchau, grande beijo. Eu quero beber das águas, eu quero beber da tua fonte, vou mergulhar